Olá, irmãos amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kissela e hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 195º dia, seguindo com o livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 37, ao capítulo 18, versículo 17, livro de Romanos, capítulo 2, versículos 1 ao 24, Salmos, capítulo 10, versículos 16 ao 18 e Provérbios, capítulo 19, versículos 8 e 9. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado. E te pedimos perdão por todos os nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura, para que nós tenhamos entendimento da Tua Palavra de acordo com a Tua vontade. E que esse estudo aproxime a nossa vida da Tua presença. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 37, ao capítulo 18, versículo 17. Então Davi deixou Asaf e seus irmãos ali diante da arca da aliança do Senhor, para ministrarem continuamente diante dela, segundo o que estava ordenado para cada dia. Também deixou Obed-edom com os seus irmãos, em número de 68, bem como Obed-edom, filho de Jedutum, e Oza, para serem porteiros. E deixou Zadok, o sacerdote, e os sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos de manhã e de tarde, segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor havia ordenado a Israel. E com eles deixou Emã, Jedutum e os demais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, com eles estavam Emã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas, símbolos e instrumentos musicais usados para louvar a Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros. Então todo o povo se retirou, cada um para sua casa. Davi também foi para abençoar a sua casa. E aconteceu que, quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: Eis que estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: Vai e diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Não será você quem edificará um templo para minha habitação. Desde o dia em que tirei Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todo o Israel, por acaso falei alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel e plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde os dias em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Subjugarei todos os seus inimigos. Também lhe faço saber que o Senhor fará uma casa para você. Quando se cumprirem os seus dias e você for para junto de seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, e estabelecerei o reino dele.
Ele edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o trono dele. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Não tirarei dele a minha misericórdia, como a tirei daquele que foi rei antes de você. Mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o trono dele será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou a Davi. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que eu me tenhas trazido até aqui? E como se isto fosse pouco aos teus olhos, ó Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se fosse um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi a respeito das honras feitas ao teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor. Pois o amor de teu servo, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas estas grandezas, para tornar conhecida todas estas grandes coisas. Senhor, não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo, fazendo para ti mesmo um nome com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, que resgataste do Egito? Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. E agora, Senhor, quanto a esta palavra que disseste a respeito de teu servo e a respeito da sua casa, seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Seja estabelecido e para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga: O Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, é Deus para Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias uma casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e ela será abençoada para sempre. Depois disto, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou Gate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, que se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas imediações de Amate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, Davi tomou grande quantidade de bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão ao rei Davi, para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer,
e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer de contínuo fazia guerra a Tou. Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia trazido de todas as demais nações, de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus e de Ameleque. Também Abissai, filho de Zeruia, matou 18.000 edomitas no vale do Sal. Pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Salsa era o escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei. Livro de Romanos, capítulo 2, versículos 1 ao 24. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juiz de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito,
O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Livro de Salmos, capítulo 10, versículos 16 ao 18. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Livro de Provérbios, capítulo 19, versículos 8 e 9. Quem adquire sabedoria ama a sua alma, o que conserva o entendimento acha o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá.